Quando criança, você costumava apanhar dos seus pais? E geralmente, se você apanhava, era geralmente um tapa, era uma agressão um pouco mais forte. Como era essa questão da violência na sua infância? No vídeo de hoje, eu quero não só discutir sobre essa questão da agressão infantil com vocês, mas também te ensinar a produzir uma redação completinha sobre esse tema, caso ele apareça na redação do Enem, com tese, argumentos, repertórios socioculturais e a nossa maravilhosa proposta de intervenção. Então, fique de olho que logo depois da chamadinha a gente começa. Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre o seguinte tema, anota aí, a agressão infantil no Brasil. Tema importantíssimo, sensacional, que eu preciso que você saiba escrever absolutamente tudo a respeito. Pensando nesse tema de uma maneira clara, você já sabe que a tese esperada, a tese válida, seria que você colocasse basicamente que a agressão infantil é um grande problema, a agressão infantil é um grande desafio, a agressão infantil ela de fato não deveria acontecer. Essa é a tese esperada para essa proposta, essa é a tese esperada para este tema. Depois que a gente apresenta a nossa tese, a gente tem que pensar também como que a gente pode defender a nossa argumentação, como que a gente pode comprovar ou discutir que a agressão infantil poderia ser considerada algo problemático. O primeiro argumento que nós teríamos para justificar, para falar por que acontece tanta agressão infantil, é a falta de conhecimento, por exemplo, da Lei da Palmada. A Lei da Palmada, também conhecida como Lei Menino Bernardo. Não sei se você sabe, mas nós já temos no Brasil uma lei relacionada à agressão infantil, que inclusive podem ser feitas denúncias enquadradas nessa lei, só que muito pouca gente sabe. Como poucas pessoas sabem sobre a existência da lei, é muito comum que atos de agressão continuem ocorrendo. Quando nós temos uma lei em prática, as pessoas elas vão ficando naturalmente mais receosas. Só que no caso, por exemplo, da Lei Menino Bernardo, pouca gente conhece e esses casos de agressão continuam ocorrendo com bastante frequência. Você pode colocar essa ideia, obviamente, na sua argumentação. Além disso, você pode colocar na sua argumentação que no Brasil nós temos poucas estratégias de denúncia. Uma estratégia de denúncia que nós temos seria, por exemplo, ligar para o Disque 100, o Disque Direitos Humanos. Só que essas estratégias, elas são pouco divulgadas. As poucas estratégias que nós temos, as pessoas não sabem e mais ainda, as crianças não sabem como divulgar. Então muitas vezes o que vai acontecer? A criança é agredida, mas ela não sabe o que ela tem que fazer para denunciar. Os amigos, os conhecidos, as pessoas próximas sabem de casos de agressão, mas também não sabem muitas vezes o que fazer para denunciar. E esse problema ele vai persistindo de uma maneira clara na nossa sociedade. Você pode colocar também na sua argumentação a relação existente entre a agressão infantil e a pandemia. Na pandemia, gente, naturalmente, nós isolamos as pessoas em casa. E esse grande isolamento das famílias no ambiente doméstico, ele foi trágico no que diz respeito à questão da agressão infantil. Porque, infelizmente, na maioria das vezes as crianças são agredidas pelos próprios familiares. E essas crianças que ficavam dentro de casa o dia inteiro, basicamente não tinham para onde correr. Elas não tinham, por exemplo, a possibilidade de ir para a escola. E na escola, inclusive, muitas vezes os casos de violência são descobertos. Elas não tinham a possibilidade de buscar e de pedir socorro fora de casa, visto que muitas vezes essa agressão acontece no ambiente doméstico. Ficaria muito interessante que você colocasse na sua argumentação essa relação existente entre a agressão infantil e a pandemia, que ficaria maravilhoso. Um outro argumento que você pode colocar também, e é um problema, é o fato de que a punição da Lei Menino Bernardo, a punição da Lei da Palmada, na maioria das vezes ela é muito branda. É muito comum que os pais tomem uma advertência, é muito comum que os pais eles sejam somente alertados, que haja somente estratégias educativas para pais que muitas vezes agridem as crianças. E muitas vezes esses episódios de agressão, eles vão ficando cada vez mais graves. E é comum, inclusive, que crianças venham a óbito ou então que tenham sequelas graves, sequelas físicas e mentais relacionadas às frequentes agressões. E elas são obrigadas, muitas vezes, a conviver no mesmo lar dos agressores, o que é extremamente problemático, o que é extremamente delicado. Como repertório sociocultural, a gente tem um coringa maravilhoso, que seria a tábula rasa do John Locke.
O John Locke afirma na teoria da tábula rasa que todos nós nascemos como uma tábua raspada, como uma folha em branco, e que nós vamos preenchendo essa folha em branco de acordo com as vivências que nós temos. E aí você pode comentar, por exemplo, que se uma criança nasce como uma folha em branco e ela vai preenchendo essa folha em branco com experiências relacionadas, por exemplo, à violência doméstica, nós temos a tendência de que no futuro essa criança se torne também extremamente agressiva, nós temos a possibilidade de que essa criança cresça cheia de traumas, o que nós sabemos que é extremamente desafiador, e você pode colocar feliz da vida no seu texto a tábula rasa do John Locke. Além disso, como repertório sociocultural, você pode citar o artigo 227 da Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto o artigo 227 da Constituição quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles garantem essa ideia da não violência, a segurança relacionada às crianças e aos jovens no Brasil. E nós sabemos que na prática isso não funciona. Nós sabemos que na prática ainda temos muitas situações de agressão, o que é um grande problema, o que acaba se tornando de fato um grande desafio para nós. Você pode colocar como repertório sociocultural também uma série que eu tenho certeza que você já assistiu, Chaves. Você já viu Chaves? Pois é, em Chaves nós temos várias situações de agressão infantil, e essas agressões que acontecem na série Chaves, elas são vistas como parte da comédia, né? Quem nunca viu o seu Madruga batendo no Chaves, batendo no Kiko? Nós temos algumas situações de agressão, e essas situações são altamente banalizadas na sociedade brasileira, e muitas vezes as pessoas se divertem, pensam que aquilo é super interessante, que é algo que a gente deveria rir, mas não, a gente deveria se indignar quando esse tipo de situação acontece. Outra questão que eu acho bem legal que a gente pode discutir é aquele funk. Já viu aquele funk que fala que um tapinha não dói? A gente pode falar, por exemplo, dessa banalização da violência. Nós temos uma banalização da violência contra a criança, violência também entre as pessoas adultas, claro. No Brasil há uma grande banalização. Você pode colocar um tapinha não dói, acredite, como repertório sociocultural do seu texto, que também ficaria muito interessante. E aí você tá pensando, né? Você já colocou vários problemas, já colocou vários repertórios. Quais poderiam ser as minhas soluções, as minhas propostas de intervenção? Eu tenho algumas para você. Anote aí. Uma primeira proposta de intervenção seria, por exemplo, o aumento da divulgação da Lei Menino Bernardo ou a Lei da Palmada. É necessário que as pessoas conheçam e reconheçam que essa lei existe, para que as providências sejam devidamente tomadas. Se as pessoas nem sabem que essa lei existe, não tem como elas denunciarem. E essa denúncia, essa divulgação da lei, ela pode ser feita pelo próprio Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Além disso, você pode colocar na sua proposta de intervenção que tenhamos estratégias de denúncia direcionadas especificamente às crianças. Só para você ter uma ideia, na Espanha foi feita uma campanha que era direcionada às crianças. Eles colocavam num abrigo de ônibus uma imagem, e essa imagem era tipo uma persiana. Dependendo da altura que você tem, você via uma coisa diferente. As crianças, as pessoas que tinham menos de 1,30 m, elas viam um alerta relacionado à violência infantil. Os pais ou as pessoas mais velhas com mais de 1,30 m viam uma outra imagem que não falava diretamente sobre a violência. E era interessante porque as crianças conseguiam ver aquela imagem que denunciava a violência infantil, e elas tinham estratégias de denúncia e, logicamente, muitas delas acabavam denunciando. Só que no Brasil a gente não tem esse tipo de estratégia. Você pode colocar como função do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos criar estratégias específicas direcionadas a esses indivíduos. Por último, você pode colocar uma proposta para o Ministério da Justiça. Você pode deixar clara a importância de o Ministério da Justiça deixar a Lei Menino Bernardo ou a Lei da Palmada mais rigorosa. É necessário que tenhamos um maior rigor legal para que essa situação seja de fato resolvida. Só que nós não temos muito rigor legal. Nós não temos tanto rigor assim na nossa sociedade, e essa lei ela acaba não sendo levada a sério. É necessário então que ela seja mais rigorosa, que ela tenha mais casos que envolvam, por exemplo, a detenção dos pais que estão relacionados à agressão, que ela seja de fato mais rígida para inibir as situações de mais violência. E aí, ficou mais seguro para fazer seu texto? Agora tá tranquilo? Você gostou do vídeo? Se você gostou desse nosso vídeo, não se esqueça de dar joinha, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações. Se você quiser sugerir algum tema, mande para mim nos comentários, depois me adiciona lá também no Instagram, no @aprendicompapai. Valeu, pessoal! Um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!